processo seletivo dos cursos técnicos, nós fazemos 2 editais, né? Um para a modalidade subsequente ao ensino médio e outro para a modalidade integrada ao ensino médio, né? Mas vocês podem estudar também a possibilidade de vocês realizar editais distintos ou unificados das modalidades, né? De acordo com a realidade de vocês. Aqui no nosso instituto foi decidido, né, fazer separado, porque os cursos também são diferenciados, né? Alguns têm mais maturidade, outros que concorrem ao integrado têm menos experiência de vestibular, e também a questão das disciplinas que são avaliadas, né? A pontuação do candidato também são diferentes, entre subsequente e integrado. Então, isso é início, né? Já tem essa diferença aqui no IFPB. Também adotando um processo para os subsequentes de oferta semestral. Nós fazemos 2 ofertas, uma para os cursos do primeiro semestre e outra para os cursos do segundo semestre. Eu vi que vocês têm 2 editais, um para o subsequente e para o médio. A gente trabalha com um edital único, para atender as 2 modalidades. E além disso, né, Lígia, nós também temos um processo seletivo, um edital separado para o curso de instrumento musical, porque nesse curso há também uma segunda etapa de avaliação, que é a prova prática. Então, para essa modalidade também é separado, porque os candidatos concorrem de forma diferenciada, né? Além da avaliação documental, também tem uma avaliação prática para esses candidatos. Vocês têm algum campus que tem instrumento musical? Não, apenas ao nível superior, que é o curso de licenciatura em música. Também a gente adota a nota do Enem e aí faz a seleção presencial aqui no campus, que é no campus Petrolina, por conta de exigir a certificação da habilidade musical. Algumas pessoas aqui têm conhecimento na área, mas não tem um comprovante. Aí nós oferecemos o teste de habilidade musical, onde o aluno ele vai verificar se está apto ou não, tem algumas etapas, e logo depois a gente abre um edital que a gente chama de vestibular de música, mas não tem prova. Ele apresenta o boletim de notas do Enem. E aí ele já está também apto, caso aprovado, né, no certificação. Aí ele ingressa. E esse teste de certificação, aptidão, não sei se tem durabilidade, parece que tem durabilidade de 2 anos, se eu não me engano. Vocês têm algum curso que vocês fazem alguma prova prática? Não. Todos eram provas com a leitura do gabarito. E as provas que vocês fazem hoje são que provas? Para o subsequente, esse ano, nós adotamos apenas português e matemática. Para o ensino médio, português, matemática, história, geografia e ciências. Ciências também, né? É bem semelhante ao nosso instituto, né? A diferença é que no integrado aqui nós não solicitamos ciências, só português, matemática, história e geografia. Entendi. O subsequente é igual de vocês, só português e também matemática. O Kelson vai começar, né, a fazer explanação. Falar um pouco do sistema. Certo. Vou virar um pouquinho aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Inicialmente, a gente precisa... vou falar um pouco sobre como funciona o sistema, há várias etapas que o sistema tem. Antes disso, eu preciso falar um pouco sobre a estrutura dele. Ele foi um sistema desenvolvido aqui pelo IFPB. A linguagem utilizada foi Python, utilizando o framework Django. Isso é mais para o pessoal da TI, para verem os ambientes. Foi desenvolvido usando o Python 3.5 e a versão do Django, se eu não me engano, é a 2.2, que é bem atual, então dá para continuar atualizando. Não sei se vocês utilizam aí Python ou se tem alguma familiaridade, se tem alguém de vocês que já trabalha com Python. Porque a gente já está usando o Swap aqui e Sim. A gente está começando a capacitar a equipe referente à linguagem Python, né?
Então já teve gente que já fez curso na área de Python e Django, né? Então a gente está iniciando os trabalhos. Então, assim, não é novo para a gente não, a gente já tem um certo conhecimento. Ótimo, ótimo. A diferença é só que o Swap é usando o Python 2.7, se eu não me engano, e o portal do estudante já é feito usando Python 3. Que tem algumas diferençazinhas, mas que eu acho que é tranquilo para vocês sobreviverem a isso. Em relação ao processo seletivo mesmo, como já foi dito, né, a gente usa 2 editais diferentes, porque o sistema ele tem uma certa limitação, porque ele foi desenvolvido meio que durante o nosso primeiro processo que utilizou ele. Então, tem algumas coisas que são mais amarradas. Como, por exemplo, tem 2 tipos de processo seletivo, que é o integrado e o subsequente, e a quantidade de disciplinas que a gente tem nele. No caso, o subsequente só tem as 2 provas, as 2 disciplinas que são analisadas, que são português e matemática, e o integrado são 4 provas, 4 disciplinas que são analisadas, que são português, matemática, história e geografia. Isso tudo atualmente está amarrado no sistema. Deixa eu lembrar aqui, bem como os critérios de desempate que são definidos em edital. Isso está amarrado no sistema. Então, qual seria a ideia? O candidato coloca a nota, por exemplo, no subsequente, coloca a média final de matemática do primeiro ano, a média final de matemática do segundo ano, a média final de português do primeiro ano, a média final de português do segundo ano. E a média final dele é calculada, tudo via sistema, como sendo a média entre as notas de matemática e português. Então, a média final dele é a média das médias de português e matemática. E a nota de português ela é usada como critério de desempate, caso a média final seja a mesma. Então, não sei se ficou claro para todo mundo. E o critério de desempate do subsequente, por exemplo, é a nota de português. No integrado, se eu não estou enganado, o primeiro critério é a nota de português e o segundo é a nota de matemática. E depois é a idade. Se persistirem esses empates, o último critério é empate. O último critério é a idade. Isso tudo está definido no edital. O sistema foi feito pensando na nossa realidade, então tudo isso está amarrado já no sistema. Certo? Até aí tudo bem? Ana, tu tá escutando ele bem? Estou sim, muito bem. Tá, pode continuar. Minhas perguntinhas estão aqui esperando a oportunidade. Certo. Em relação às fases de acesso ao sistema mesmo, né? O primeiro ponto. Só complementando. Só complementando. Existe, além do ensino médio regular, né? E do ensino fundamental, existe também a questão do supletivo, dos EJAs, né? De alguns programas, e inclusive do Estado mesmo, do governo do Estado. A certificação do ENSEJA, as notas... Programas de aceleração. Né? De aceleração e também assim... Aqui no Pernambuco é Travessia que chama esse programa. Faz 1 ano e meio. Aqui a gente tem Alumbrar, a gente tem vários, e cada ano a gente se depara com um diferente. Fora que tem os conceitos, né? Além dos conceitos, a gente tem candidatos também de outros países, notas diferentes, de outros estados. O Rio de Janeiro, dependendo da localidade, vai... geralmente a gente vai a 10 ou 100, né? Aí algumas escolas vão a 20, o máximo, 40. A 30, 40. A gente se depara com tudo. Então, é isso que a gente vai, ao longo do processo da análise, da documentação dos candidatos, é que a gente vai nos readequando. E readequando o edital. O edital, Lívia, quando vai construir com a diretoria
na área da educação profissional, já quando os casos que mais ocorrem, viram uma tabela de conversão, né, Lígia, dos conceitos, né, um tipo de parâmetro para o candidato colocar como nota no sistema. Eu vi o edital, agradeço essa tabela, foi muito bem-vinda, porque uma das minhas preocupações é justamente essa, de como lançar essa nota, por mais que seja o candidato, para que a gente possa entender, né, e ser bastante claro. E eu vi que no edital ele contempla, né, esse parâmetro, facilita muito. Realmente não tem como atender todos, mas vai facilitar bastante. Isso. E, inclusive, vocês podem adaptar a realidade de vocês, né? Se vocês virem que tem alguma situação de alguma prefeitura que é recorrente, foi o caso da gente com Campina Grande, por exemplo, vocês virem que é um caso que pode se tornar muito específico, vocês podem abrir um novo processo seletivo, um cadastro novo edital, fazer isso separado, para conseguir abarcar melhor essas situações. Porque Campina Grande é uma cidade nossa aqui, certo? Onde é a segunda cidade, né? Onde a gente tem a maior procura de alunos, onde o campus também só é maior do que João Pessoa. Então, a gente teve um problema em relação aos conceitos, à avaliação feita na cidade de Campina Grande. Era só o município de Campina Grande, as escolas municipais, onde os alunos eram aprovados através de um relatório. E no relatório não informava nada. Então, a gente, como inseri-los no nosso processo? Então, a gente resolveu, aí a gente conversou com a Secretaria de Educação, né, do município de Campina Grande, e aí a escola já estava voltando a trabalhar com conceitos, com notas, com médias. Então, a gente foi adequando. Então, nos nossos processos, né, nos nossos editais, o aluno que vai entrar com o ensino integrado, a gente classifica ele através das médias do 6º, 7º e 8º ano. E aí, o que a gente fez? A gente, como teve conhecimento de que eles tinham a nota do 8º ano, então a gente fez um edital à parte, onde o aluno participou só com a média do 8º ano. Então, a gente deixou a parte, o 6º e o 7º ano. Mas, no caso, essa turma, ela ficou uma turma separada só para isso, né? As vagas, eu digo assim, as vagas... Um edital separado. Certo. Só para as ofertas de vagas para o campus Campina Grande. Sim, e a ideia de colocar no edital separado é apenas para evitar problemas jurídicos, porque se houvesse algum mandato judicial, alguma coisa para bloquear esse processo, separaria só o de Campina Grande. Os demais campi ficariam resguardados porque estavam em outro edital. O candidato não ficar achando que está sendo avaliado de forma distinta dos outros e concorre em outros povos, né? Então, como Campina Grande tem essa realidade aqui, o efeito vai estar distinto. Integrado, né? Certo. Eu ia perguntar até o seguinte, no edital de vocês, diz que se o aluno tiver, por exemplo, ele lançou o histórico lá, e a nota inserida for diferente da que ele digitou, aí vai ser válida a nota do histórico. Aí, essa divergência, ela tem como registrar em algum lugar? É a comissão que vai mudar essa nota do aluno? Me explica um pouquinho sobre isso, nessa divergência. A gente vai chegar já lá. Certo? Tá bom. Vamos começar, então, falando um pouco mais do que é necessário para cadastrar o processo seletivo e as restrições que o sistema nos coloca, né? Primeiramente, a gente vai cadastrar as informações sobre o processo seletivo. Número de edital, cursos, vagas. Tem o processo de inscrição que vai definir a quantidade de vaga por cada cota, em cada ação afirmativa. E isso é definido em edital. A gente só preenche lá as quantidades, porque como essa conta é muito específica, às vezes a gente tem que arredondar para cima ou para baixo, dependendo da instituição.
essas quantidades a gente preferiu deixar calculadas fora do sistema, certo? Então, a gente trabalha aqui com a vaga específica de pessoa com deficiência, mesmo antes já da legislação que obrigava a reserva de vagas. E nós também trabalhamos com a reserva de pessoa com deficiência, mesmo para quem não estudou em escola pública. Para ampla concorrência, a gente tem essa vaga. Essa afirmativa, né? Para isso? Isso. Só no local, e também o que está definido já no sistema é a redistribuição das vagas. Se essa vaga PCD ampla concorrência não foi preenchida, ela é repassada para o remanejamento entre as vagas. Está tudo feito de acordo com a legislação atual. Então, isso já é feito automaticamente pelo sistema, essa distribuição. Pronto, eu quero depois entender isso bem direitinho, porque era uma das minhas perguntas aqui no final, em relação, se não for atendido na cota X da escola pública, vai para onde? Porque aqui a gente vai justamente, como é a legislação, né? Se não, digamos, do grupo, a gente chama de grupo B, aí o grupo B não foi contemplado, ficaram ociosas as vagas, então vai para a menor nota das outras cotas da escola pública. Só depois aqui vai para a ampla. Aí eu precisava só entender como é que é. Mas a gente vê com calma. Depois pode explicar bem direitinho, né? O remanejamento, Vanessa, no caso das modalidades da formativa para ingresso de escola pública, ocorre como qualquer instituição no Brasil todo, né? Porque segue aquela norma do decreto lá, né? Remaneja inicialmente entre as modalidades da formativa das cotas de escola pública e se ainda assim sobrar vaga, aí vai para a concorrência. Mas o exemplo que Kelly citou, que é uma ação formativa nossa, independente se é oriundo de escola pública, também temos para um campus aqui, o Assentar da Reforma Agrária, né? Que tem um polo específico. A esses candidatos, se não houver candidatos suficientes interessados, então na matrícula também, se não comprovar aquele requisito, essa vaga aí é remanejada diretamente para a concorrência. Certo, entendi. Também está citado nos editais também. Aí a gente pode explicar mais detalhes depois. E nesses casos o sistema sabe se comportar, digamos assim, caso não haja vaga para aquela ação. Então o sistema do jeito que está hoje, ele aceita você. No caso, a gente tem essas duas ações afirmativas que são específicas nossas, que são os assentados de reforma agrária do Campos Souza e a pessoa com deficiência. Se vocês não forem usar esse tipo de ação afirmativa, basta na hora de preencher as vagas, colocar lá como 0, em todos os cursos. Então, já tem essa possibilidade para vocês. Entendeu? Entendi. Aqui nós temos, inclusive, um campus que poderia até atender essa ação afirmativa. Depois eu quero aprender um pouquinho melhor entender, porque Santa Maria, que é um campus que nós temos aqui, é um dos maiores polos de assentamento na região, no estado de Pernambuco. Quem sabe seria até uma ação interessante para contemplar essas comunidades. Ok. Outra questão que a gente trabalha aqui e que é específica é com relação aos candidatos das ações afirmativas que também estão na ampla concorrência, certo? Então, o candidato que está lá na ação afirmativa, ele vai também estar na ampla concorrência. Sim. Fica nas duas listas. Então o nome dele aparece nas duas listas. Nas duas, tanto na ampla como nas ações afirmativas. Ok. Ele só sai da ampla quando a matrícula dele for confirmada na ação afirmativa. Se a documentação for indeferida e ele estiver dentro dos classificados, dentro das vagas, aí ele entra como ampla concorrência. Vocês fazem a primeira convocação para quem é de cota, então? Ou para ampla? Primeira cota, então? Os dois, porque as vagas, um exemplo, se a gente tem 40 vagas, então 19 é para ampla, aí uma vaga vai para o PCD, né, a pessoa com deficiência, da ampla concorrência,
E aí as 20 vão ser distribuídas no egresso da escola pública. Certo. Entendi. Mas é porque como o nome dele aparece nas duas listas, aí eu pergunto, ele vai aparecer, se ele for contemplado na cota, e também vai aparecer dentro da ampla. E aí ele chama no primeiro e está com a nota maior. Aí vai ser na segunda chamada, a gente completa as vagas da ampla concorrência. Ele pode escolher em qual ele quer. Não, ele não pode escolher, né? Se ele obtiver uma boa classificação, digamos, e na classificação geral ele ficou entre os 10, digamos, e nos da cota também ficou dentro do limite de vaga daquela modalidade de cota, o nome dele vai aparecer nas duas convocações, tanto no resultado final como na convocação de matrícula. Aí, quando ele for ao campus, se apresentar e levar sua documentação, certo? Ele vai, prioritariamente, o campus vai avaliar a adoção de cota, né? A documentação básica é comum para todos os candidatos e a adoção de cota. Se ele atender a adoção de cota, ele estiver dentro dos parâmetros e atende, então ele é registrado como cotista, certo? E se ele não atender, aí ele é registrado como ampla concorrência. E se ele comparecer e apresentar toda a documentação necessária, certo? Se ele não se apresentar, ele é tido como eliminado, desistente. Okay? Certo. Ah, ficou claro. Vocês já... Pois não. Eu ia perguntar... O cotista, ele pode ter uma boa classificação na cota, mas na concorrência ele ficar com a classificação inferior. Sim. Então, se ele for indeferido na cota, ele pode continuar concorrendo na concorrência, mas vai ter que ficar aguardando uma segunda, ou terceira ou quarta chamada, dependendo do curso, né? Se houver vagas ociosas. Então, se na concorrência não completou as vagas, o campus faz uma segunda chamada. Aí ele pode ter aí vai subindo, né? Conforme a ordem de classificação. Então, ele fica aguardando pela ordem de classificação, até chegar na classificação dele. Agora, se houver ainda as vagas remanescentes para ser preenchida. Entendi. É parecido o sistema que nós fazemos aqui. Esse ano nós fizemos dessa forma. O nome do aluno saiu nas duas listas e a gente conferia no dia. Na verdade a gente deu prioridade, como a gente já tinha feito a verificação da cota antes do resultado, aí a gente deu prioridade a matricular o aluno dentro da cota. Ou melhor, quem estava dentro quem tinha nota para a cota foi para a ampla, na verdade. Ele já estava no primeiro lugar, por exemplo, da ampla. Ele ficou na ampla, porque ele estava em primeiro lugar. E aí, porque aí você subiu um outro aluno da escola pública. Sim. Ele apareceu nas duas e ele estava melhor colocado na ampla concorrência. Entendi. Certo. Essa é uma opção local, né? Cada instituição define como acreditar ser mais viável. Aqui, quando iniciou a lei de cotas, houve um consenso com a Procuradoria do Instituto, o Ministério Público entre a IFPB, o FPB, o FCG e o FPB, de possibilitar o candidato concorrer nos dois, simultaneamente. Então, desde esse acordo que foi feito, esse termo de ajuste de conduta feito no Ministério Público Estadual, aí se manteve essa política. O candidato concorre ao mesmo tempo, tanto na ampla como na cota. Mas vocês podem fazer uma distinção. Se eles obterem nota que o classifica na concorrência, pode retirar o nome dele da cota. Isso é assim que a gente está fazendo, dessa forma. E se ele fosse indeferido na cota, ele continuava na ampla. Isso. Então, em relação à cota, vocês fazem a verificação do PPI? Eu não estou lembrada, o Tiago se comentou no evento. Aqui só a declaração. A gente faz só no concurso, só de ingresso de servidor. Aluno ainda não. Tá, obrigada. Porque para concurso de servidores, o Ministério do Planejamento já homologou um decreto, né, que regulamenta qual deve ser avaliado. No questão de discentes, a lei de cotas prevê a autodeclaração, embora algumas instituições já realizem banca também. Mas como não está regulamentado que tipo de avaliação deve ser feita pela banca para discentes, a instituição ainda não adotou esse critério de avaliação, só a autodeclaração. O candidato, quando comparecer,
na inscrição ele já marca que foi pela cota de PPI e na matrícula ele preenche uma declaração afirmando que é PPI. Ok. Voltando para o cadastro das informações, né? Quando está sendo feito o cadastro das informações do concurso, do processo seletivo, é importante pensar nos motivos de indeferimento das inscrições. A inscrição foi indeferida porque não anexou um documento válido, porque não tem o nome do candidato, não tem as notas. Tudo isso é importante definir já no edital, para facilitar tanto a vida de quem vai avaliar esses documentos, quanto para evitar recursos ou mesmo embasar os recursos, as respostas dos recursos que vocês terão. Porque aparecem recursos de todo tipo sobre as inscrições. E aí, durante a inscrição, os candidatos podem anexar arquivos PDF ou arquivos de imagem, que tem o tamanho máximo de 10 megabytes, se eu não me engano. São 5 megas. E, teoricamente, no edital a gente limita a quantidade de arquivos que eles podem anexar, mas o sistema não trava essa quantidade. Então, eles podem sempre anexar mais arquivos do que o sistema, do que o edital fixa. Inicialmente, para a gente não foi um problema de armazenamento, mas dependendo de como for o primeiro ano de vocês podem ver justamente isso também. Se é melhor fechar essa quantidade de arquivos ou não. Na tela de inscrição, ele pode clicar na opção adicionar outro arquivo e vai aumentando as possibilidades as caixas de diálogo que ele pode inserir inserir o arquivo. E esses arquivos eles vão ficar visíveis para um avaliador dessa inscrição. Eles vão colocar, então só lembrando, eles vão fazer o cadastro do candidato, nome, CPF, que é obrigatório no sistema, dados pessoais, em geral, fazem o cadastro, e depois eles selecionam qual o edital que eles querem concorrer, se é o do subsequente, se é o integrado, e após isso eles colocam as notas deles. Tem uma tabelinha lá, e com as notas, no caso do subsequente, português e matemática, primeiro e segundo ano. No caso do integrado, português, matemática, história e geografia, sexto, sétimo e oitavo ano. Então, eles colocam as notas lá. Obviamente, no edital a gente fala que tem que ser aquela nota e que vai ser considerada sempre a nota que está no documento comprobatório. No caso, o histórico, ou mesmo uma declaração, que foi o que a gente percebeu que seria interessante para o caso daquela escola demorar a emitir um histórico, ou não conseguir emitir, ou no caso da escola já ter sido fechada, e dar entrada na secretaria, o aluno teria que dar entrada na Secretaria de Educação, e, enfim, tem algumas possibilidades para que esse candidato não tenha o histórico na hora da inscrição. E algumas escolas também pensar em relação a uma possível transferência. Nesse caso, a gente também, com essa questão também, a escolha dessa declaração, sendo que no edital a gente deixa claro que a preferência é o histórico. Em relação a essa quantidade de documentos que é colocada, porque eu me preocupo. Às vezes o candidato, eu sei que é a responsabilidade dele, mas ele não sabe escanear para colocar num documento só. Aí dá a oportunidade de fazer um arquivo da frente do histórico, se for 2 folhas, o arquivo do verso. Aí o sistema ele dá essa opção de incluir, não é isso pelo que eu entendi? Mais de um arquivo, sim. É 10 MB mesmo. 10 MB, né? É 10 MB, viu? Desculpa, é 10 MB. Mas dá 10 MB. A gente nunca teve problema nesse processo até agora de algum candidato reclamando que o documento dele não conseguiu ser anexado. O que a gente tem visto muito são candidatos adicionando fotos tiradas no celular. A gente vê bastante isso. Aí tem gente que converte para PDF, quem é mais desenrolado. Mas, em geral, tem muita gente que coloca só a foto, a imagem
JPEG, se eu não me engano, é o formato que é permitido. E é o formato que a maioria dos celulares hoje eles têm suporte, né? Eles tiram a foto e mandam para o sistema. Não permite fazer inscrição até pelo smartphone, né? Nosso sistema já tem interface. Pode usar a web, né? Via computador e também o próprio smartphone também. Facilita, né? Isso que o Thiago falou, a tecnologia com que o sistema foi feito, ela permite uma responsividade, né, do sistema em dispositivos de telas de tamanhos diferentes. Então, mesmo pelo celular, ele consegue ter um acesso, ele consegue ter uma experiência boa de uso, não vai ficar difícil, não vai ficar a letra pequena, não vai ficar nada muito diferente, não. Ele vai conseguir ter uma experiência boa para conseguir enviar esses arquivos. No caso, se tiver um arquivo que está ilegível, eu vi que vocês fazem o indeferimento da inscrição. Há uma oportunidade desse candidato estar fazendo o reenvio, por exemplo, está no período de inscrição ou depois do período, eu não sei como é que funciona, reenviar o que já tinha sido enviado. É que eu quero corrigir, eu quero trocar, a imagem foi errada. Tem como fazer isso? Ele tem o direito de fazer isso durante a inscrição. Durante o período de inscrições, ele pode alterar os arquivos que ele enviou. Tanto retirar, quanto reenviar, ou quanto adicionar novos arquivos. Ele tem o direito de editar a inscrição dele durante o período de inscrições. E quando o período de inscrições é encerrado, ele não pode mais editar essa inscrição, não pode mais trocar curso, não pode mais mudar os arquivos que ele enviou, vão ser aqueles que ele deixou enviados até o último dia da inscrição. O sistema bloqueia a edição de inscrições depois desse último dia. Entendi. Dia e horário, né? Especificamente. Tem mais alguma coisa sobre a inscrição? Ele pode editar qualquer dado sobre a inscrição e sobre o cadastro dele. Quando ele só não pode editar o CPF durante as inscrições. E quando o sistema fecha para edição a inscrição, é também feito um snapshot, digamos assim, um congelamento das edições do usuário, dos dados do usuário. Por exemplo, número do RG, nome completo, essas coisas que vão ser avaliadas depois para ser comparado com o documento que ele anexou, elas não vão ser editadas depois do período de inscrição. Na verdade, até podem ser, mas o que vai ser comparado com o histórico, com o documento, serão os dados que ele informou durante o período da inscrição. Não sei se ficou clara essa diferença. Entendi. Eu entendi. Entendeu? Por exemplo, o nome dele, eu acho que deve ter cuidado, por exemplo, que o candidato tem que ter cuidado. Tem, de repente, o nome de solteiro no documento. Aí, de repente, está com o nome de casado na inscrição, porque agora já o Estado Civil mudou. Aí a gente vai ter, não sei como é uma forma de explicar, isso são casos esporádicos que eu estou imaginando. De indeferir essa inscrição, não pode indeferir, mas aí não está batendo. Como é que faz? A gente usa também, nessas análises, a gente usa muito o bom senso. Quando a gente vê que claramente é um nome a mais, a gente acaba deferindo essa inscrição meio que para evitar a perda de um possível aluno, né? Se ele está com todos os requisitos que o edital pede, se ele está tendo todos esses requisitos, a gente analisa se aparentemente é um nome de casado, um nome de solteiro, que é a diferença. Então, a gente defere isso. Mas a gente pede na inscrição que ele anexe um comprovante dessa mudança de nome. Ótimo. A gente já mudou isso, né? Porque a gente até pedia, né? Mas aí a gente começou a identificar que a gente estava indeferindo o candidato só por conta disso, um sobrenome só, né? Um acréscimo, uma alteração. Então, a gente deixou isso para matrícula e a gente tem uma triagem, a gente chama na pré-matrícula, né? A gente faz a triagem desse documento. Ele leva o documento original para o campus. E aí é onde ele vai comprovar o nome dele, a diferença. Por quê? Tem um sobrenome diferente.
Aí ele também leva a certidão de casamento. Aí quando ele comprova. Isso você tem tirado, né? Quem é que faz esse trabalho, essa verificação? É a comissão ou é o controle acadêmico? Controle acadêmico. É um problema. Isso, a gente, o controle acadêmico, juntamente com a comissão, né, a gente tem problema de servidores, eu sei que vocês também têm, enfrentam isso. Por isso que eu fiz essa pergunta, para entender. Mas aí, os controles, né, os controles acadêmicos, eles precisam reforçar, né, as equipes durante o processo de matrícula. Então, junto a isso, esse reforço dessa equipe, né, vai junto com o pessoal para reforçar essa equipe de controle acadêmico, certo? A gente tem, durante o processo, na parte a gente tem uma análise dessa documentação que o candidato anexa. Aí a gente tem uma equipe que faz essa análise, que faz o confronto mesmo do documento que foi anexado lá no sistema com o lançamento das notas que o candidato fez. E com as informações de cada candidato também. E com as informações. A gente faz isso. Aí é um trabalho físico. Mas vocês fazem isso com todos os candidatos inscritos ou apenas com aqueles que tiveram nota? Todos. A gente pensou em fazer isso inicialmente. São aqueles que vão comparecer fazer matrícula. Não. Não, é outra coisa. Ela está durante a seleção já. Não, antes, né, Vanessa? Eu quero na saber a seleção, porque o aluno lançou a nota e botou o histórico. Para homologar esse resultado, é verificado. A gente faz em todos, Vanessa, porque é o seguinte, a gente se depara com N documentos anexos, desde selfie, com contas de água, com notas de empenho, com exame de gravidez. A gente, todo o processo a gente tem uma novidade. Às vezes é descuido, ele vai anexar o arquivo, às vezes nomeou um arquivo, aí quando ele foi anexar, ele anexou outro, né? Então, a gente se depara com muita coisa. Então, a gente viu que a gente precisava analisar todos eles. Então, se a gente tiver 15 mil inscritos, a gente vai analisar os 15 mil. A gente faz uma equipe. Essa análise é feita por 2 avaliadores, tá? Então, cada candidato passa por 2 avaliadores. E, se for por motivos de deferimentos diferentes, ainda passa por um homologador. Por quê? Porque a gente, na maioria dos casos, a gente tem alguns indeferimentos que a gente ainda salva. Alguma documentação ilegível, alguns conceitos diferentes, notas divergentes, que aí vai para o ajuste de notas, porque o candidato, ou tipo o ensino médio, que ele tanto pode participar, o técnico subsequente, que ele tanto pode participar com as notas do Enem, tanto quanto as médias do ensino médio regular. Às vezes ele confunde, ele não lê o edital na maioria das vezes, e ele não vê aquela tabelinha lá de conversão da nota do Enem. Então, a gente faz também esse ajuste de notas. Ele tirou 480 pontos e ele bota 4,8. E, na verdade, tem uma tabela de conversão. Se não me engano, é 7. Altera drasticamente o Então, resultado dele. a gente faz esse ajuste também da inscrição. A comissão faz o ajuste dessa nota. E é um registro do sistema que houve esse ajuste para que o aluno saiba. Todo o nosso sistema tem um registro, que a gente chama um sistema de auditoria. Por quê? Até na própria, quando sai a lista preliminar dos candidatos inscritos, ou o candidato não olhou, mas olhou lá no resultado preliminar, e aí ele tanto diz assim, na minha inscrição eu me inscrevi com cota tal, e agora eu estou inscrito em outra cota, ou eu me inscrevi no curso e eu estou em outro curso. Eles alegam
alguns desses motivos. E aí o sistema dá para a gente toda a tramitação, todo o histórico do candidato dentro do sistema, os horários que ele se logou, o sistema nos disponibiliza essas informações. Muito bom. Certo. E Curso ou qualquer informação sobre a inscrição dele. Isso. ok. Um detalhe que eu lembrei desse ponto aí é que algumas vezes ocorre muito integrado. O candidato não sabe como manusear o sistema, então qual a opção, então um familiar faz, ou então um membro da escola faz, então alguém muito cadastra comum. ele na inscrição. Aí isso, mas isso é resultado do candidato, né? Se alguém logou com a senha dele, eu cadastro por ele, então ele assume esse risco. Se ele permitiu que alguém fez a inscrição dele no lugar dele, o registrasse, mas fica registrado como login dele, então ele que assume essa responsabilidade. No edital, inclusive, a gente bota que a senha é intransferível e pessoal. A gente já tem vários casos, né? Inclusive, cada campus, durante o período de inscrições, a gente monta um apoio. O candidato não tem internet, né? Então, não tem o scanner. E aí ele vai até o campus, certo? Para fazer a inscrição. Então, o que a gente pede para essa equipe de apoio é que não faça a inscrição pelo candidato. Pode até ajudar. Eu já me deparei com mães de candidatos que não sabiam nem ligar o computador. E a gente mostrava, ensinava, mas em hipótese alguma a gente fazia a inscrição. E aí a gente está assumindo a responsabilidade. E no momento que tem um erro, eles já nos acusam. Então, nisso a gente já teve. A gente já teve situações de uma escola, uma diretora que fez a inscrição errada de uma turma de alunos. Né? Mas, infelizmente, a gente não pode fazer, porque é uma coisa... a gente, e edital mesmo já a gente consta, que é intransferível pessoal, para que ele se responsabilize por isso, e não a instituição, a nossa instituição. Entendi. E, no caso, vocês seguem algum checklist para fazer a conferência desse histórico? Você já tem um parâmetrozinho, olha, todo mundo tem que olhar isso, isso e isso. Sim, inclusive um fluxo, né, que a gente construiu isso para que não se demore muito. Se já começou a análise, você já vê lá nome do candidato, a gente tem um fluxo, depois a gente também passa para você, para não precisar assim se alongar, demorar em ver toda a documentação. Se você ele já vai levando a pessoa que está analisando. Se tem o nome completo, se o documento é válido, se o documento anexo já for uma foto e uma selfie, por exemplo, então já indefere. Não precisa passar para outro ponto de análise. Ótimo, certo. Quero esse fluxo. Com certeza. Mas só para confirmar, assim, a gente fez esse fluxo baseado nos nossos motivos de indeferimento. Pode ser que vocês tenham outros motivos que vocês achem que são válidos para indeferir, ou achem que algum dos nossos não é interessante vocês terem. Então, e esses motivos eles são cadastráveis. Em toda edição de processo seletivo vocês têm que cadastrar eles. Pode ser que vocês precisem mudar ele, mas assim, a gente passa eles para vocês terem uma base do fluxo que a gente segue. É bom lembrar isso. A gente já mudou os motivos de indeferimento de um processo para outro, porque a gente viu que tinha motivos amplos demais, a gente quebrou ele em várias etapas, em várias partes, ou viu que ele estava específico demais e juntou mais de um motivo. Então a gente teve essa atualização desses motivos de acordo com a nossa experiência nos processos anteriores. Então é interessante vocês terem essa ideia, mas assim, é bom que vocês, como equipe que está fazendo o processo seletivo, tenham esse cuidado, essa noção. Aí, como a gente já falou, né, as inscrições, depois que são encerradas, são avaliadas uma por uma, por dois avaliadores, e se houver diferença nessas avaliações,
tanto caso um avaliador defira e outro indefira essa inscrição, como no caso de ser indeferido, de uma inscrição ser indeferida por dois motivos distintos. Ela é analisada novamente por um homologador, que é uma terceira pessoa, que não é um desses dois. E A ordem... tem como saber que aquela inscrição foi por duas pessoas avaliadas? Sim, sim. O homologador vê qual o motivo que foi dado por cada um dos dois analistas, né, os dois avaliadores, e pode mudar o status daquela inscrição. Mesmo que dois avaliadores indefiram por motivos distintos, se o homologador achar que não tem nada, né, nenhum problema naquela inscrição, que aqueles dois avaliadores se equivocaram naquela análise, ele pode, inclusive, deferir aquela inscrição que inicialmente tinha sido indeferida por motivos distintos. Quanto tempo passa para avaliar? Assim, não, mas vocês disseram 15 mil pessoas. Eu quero saber o trabalho na prática. Vem gente dos campos, né? Tiago comentou comigo que vinha gente dos campos. Como é um pouco essa sistemática? A gente costuma passar 2 semanas avaliando, talvez, dependendo da edição, talvez uns dias a mais, mas uma equipe de cerca de 25 pessoas, não é isso, Lígia? 20 a 25 pessoas. 20 a 25. Isso varia bastante. E passamos 2 semanas nesse processo. Nos 2 últimos anos, a gente teve feriado no meio, então a gente precisou de alguns dias a mais com a equipe mais reduzida, que foi mais o pessoal de João Pessoa, da reitoria, e dos campi mais próximos, que a gente conseguia que os diretores cedessem eles para prestarem o horário deles aqui, para efetuarem essa análise. Mas, em geral, 2 semanas com a equipe de 20 a 25 cobrem todas as inscrições. E, além dessa homologação, além dessa análise, dessa fase de análise, a gente tem a fase de ajuste de notas. O que é isso? No caso das inscrições que foram inseridas com notas diferentes da que foi conferida no documento, né? Elas podem ser reavaliadas para alterar essas notas e elas irem para a lista de classificação com a nota correta. Por exemplo, se o candidato colocou 10 em tudo porque achava que o documento dele não ia ser lido, e as notas dele eram 7, 8 e 6. O que acontece? A gente marca essa inscrição como com notas divergentes e depois essa inscrição é reavaliada. São alterados esses dados para que ele concorra com as notas que o histórico dele, que foi anexado, apresenta. Então, só que nesse caso a gente só tem um avaliador e um homologador. Da mesma forma, o homologador que vai mudar o estado da inscrição, certo? Às vezes passa algum que tem a nota divergente, mas que não foi, que deveria ter sido indeferido. Então ele pode manter o indeferimento e alterar esse motivo do indeferimento. Também tem essa possibilidade, certo? Certo. Eu pergunto em relação a esse tempo, porque vocês já fizeram quantas vezes esse processo aí? Porque vocês estão assim, com 2 semanas, e eu vi aí que tem 15 mil, não sei quantos mil candidatos, e a gente que nunca fez, aí eu fico preocupada quanto tempo levaria. No primeiro ano, a gente fez um calendário mais folgado, né? A gente pensou inicialmente em fazer em 2 semanas, mas tinha acho que mais 2 semanas até sair o resultado final, de folga. A gente se planejou para isso, por isso que fez um calendário mais afastado. Até mesmo porque a gente não sabia como o sistema ia se comportar também. Então a gente deu uma folga maior para terminar o desenvolvimento do sistema e conseguir analisar todas as inscrições. Então talvez seja o caso também de vocês se prepararem até no edital, quando forem fechar o cronograma, verem essa quantidade de dias que vocês podem ter de folga aí. Por exemplo, vocês conseguiram uma equipe de 15 pessoas e fechar em 7 ou mesmo 10 mil inscritos, que, se eu não me engano, a gente teve um aumento de candidatos, né? Na prova, a gente tinha menos candidatos do que no sistema. Então, a gente já se preparou para esse possível crescimento da demanda. Provavelmente também vai aumentar.
E, a questão que tem receio de fazer prova, então dificuldade de passar por uma prova, vão se inscrever. E aqui também aumentou porque o processo se tornou totalmente gratuito para o candidato. Então, o candidato se inscreve totalmente sem pagar nenhuma taxa de inscrição. Então, provavelmente vocês realmente vão aumentar o número de inscritos, né, na seleção de vocês. sim, eu acredito nisso também. Esse trabalho de conferência de documentos, as comissões podem fazer nos seus campos? Ou vocês concentram? Teoricamente, podem, Mas não é mas a gente não recomenda, por quê? Acho que no primeiro processo que a gente fez com o sistema, as inscrições que foram sendo distribuídas não estavam sendo limitadas pela quantidade de avaliadores que o sistema pedia. Então, por exemplo, a gente colocou que teriam 2 avaliadores e um homologador. Todo mundo estava vendo a mesma inscrição. Todo mundo que estava lá analisando, analisou a mesma inscrição que estava com 10. Então, ela teve 20 avaliações, quando só eram necessárias 2 para cumprir o que a gente tinha planejado. Então, a gente não teria tido essa noção se todos eles não estivessem juntos. Então, ou então apareceu um candidato que tinha o histórico de Israel, que tinha um histórico dos Estados Unidos. E alguns a gente ficou sabendo na época da inscrição, que viriam históricos estrangeiros, mas teve outros que a gente não sabia. Então, foi interessante para mostrar para os demais avaliadores que eles teriam que poderiam pegar esse histórico e saberiam já como avaliar. Então, foi importante para homogeneizar essas análises, para balizar todo mundo, e caso fosse aparecendo outro problema desses, outro caso omisso, né, que o edital prevê, a gente saber como lidar com isso durante a análise. Porque se for pelo campo, se eles fizessem cada um dos seus campi, a gente ficaria meio que perdido em saber quem pegou cada inscrição. Então, lá na sala mesmo, isso a gente faz essa análise na mesma sala. Não são nem salas diferentes no mesmo prédio, para que a gente consiga essa homogeneização da análise, para que seja o mais uniforme possível essa análise. E como é que é feita essa distribuição de inscrições entre as pessoas que vão fazer a análise? Elas são distribuídas pelo sistema da nota mais alta informada para a nota mais baixa. Então, a primeira inscrição que vai ser analisada vai ser quem informou tudo 10. E aí vai diminuindo de acordo com a média de classificação. Primeiro são analisadas as inscrições que têm 10 e por último são analisadas aquelas inscrições que têm 4, 3 de média. Então, é de forma decrescente. E como é que é feito isso na prática? Cada usuário logado vai lá e clica em obter um determinado número de inscrições para análise. Então, o primeiro que clicar pedindo 20 inscrições, ele vai receber 20 inscrições do 10 até o 9,9, digamos assim. E o outro que pedir 5 inscrições vai pedir só os 10. E aí elas vão sendo distribuídas para 2 avaliadores por vez. Aí o sistema já organizou para que a inscrição só seja avaliada realmente por duas pessoas ou não tem esse quesito? Sim. Já foi sim, foi só um erro. E foi detectado porque estava todo mundo junto. A gente costuma contar essa história só para dizer que é interessante que estejam todos juntos. Inclusive, a gente fala isso para os próprios avaliadores, né? Que é importante ter esse contato durante a avaliação. Até porque quando, por exemplo, eu pego um caso, estou avaliando, eu pego um caso e Lígia está aqui do meu lado e eu fico em dúvida. Às vezes é interessante perguntar a Lígia, você está conseguindo ver esse documento aqui? E aí ela diz, eu consigo ver, para mim aqui tá legível e é um 8,6, mas eu tenho certa dificuldade. Aí Tiago vai, tá próximo, eu chamo o Tiago também, ele vai e olha, realmente é um 8,6. Então eu tenho segurança de colocar no sistema lá que é um 8,6. Mas eu como avaliador também tenho autonomia para dizer, não, eu acho que não é um 8,6 de forma alguma. Eu acho que parece um 6,8 ou mais. Eu acho que nem dá para ler isso aqui. Então, a minha análise é notas ilegíveis. O avaliador tem essa liberdade para fazer a análise que ele julgar necessária, mas ele também tem essa liberdade, por causa do ambiente, de trocar informações e
e balizar a sua análise pelas opiniões dos outros colegas. Às vezes Nesse caso. Pode falar. Às vezes um documento anexado não abre na máquina que eu estou, Sim. mas ele abre em outra máquina. Então também tem isso. Eu peguei candidato fulano de tal. Na minha máquina eu não consegui abrir o anexo dele. Aí no outro que pegou o mesmo candidato que está avaliando já consegue abrir. Então a gente não vai indeferir o candidato, às vezes por um problema técnico. E normalmente essas inscrições são pegas ao mesmo tempo. Quando quando um avaliador está olhando a inscrição de um candidato, normalmente, na mesma hora, outro avaliador está olhando a mesma inscrição. Então, quando tem um caso desses assim, mais difícil, os avaliadores acabam se comunicando e sabendo que está vendo a mesma inscrição. Então, eles meio que discutem o caso juntos, né? Tem essa possibilidade. Nem sempre acontece, né? A gente sabe que às vezes um puxa 20 inscrições, outro puxa 5, e demora para que outro avaliador veja aquela inscrição. Então, é meio... Uma pergunta. É meio aleatório, né? Já que está todo mundo junto, vocês têm um espaço para isso? Porque eu fico aqui imaginando, aqui na reitoria a gente não tem um espaço para atender isso, de várias pessoas ao mesmo tempo, digamos assim, computadores. A gente tem a própria comissão. Na própria comissão a gente já tem esse ambiente. Porque a gente já tinha isso, que era o ambiente de elaboração de provas, então a gente já tinha esse ambiente, né, esse espaço disponível para isso. Mas assim, vocês podem, pronto, como agora, a gente não utilizou esse ambiente, porque a gente está com um concurso público, né, em andamento. Mas aí a gente utilizou um laboratório de informática. E geralmente os laboratórios de informática, pelo menos os nossos, têm pelo menos 20 máquinas. Não, tudo bem, aqui nós temos laboratórios com essa quantidade também ou mais, mas tem aula. Então, eu não tenho aqui na reitoria disponível para a gente um laboratório assim, só teria no campus. Aí eles são ocupados vários dias, por isso que eu perguntei essa logística de trabalho. E, por exemplo, quando eu estou avaliando, eu vejo o arquivo só no sistema ou eu posso fazer o download daquele arquivo? Você pode fazer o download do arquivo. Pode imprimir. Você, dependendo dos casos, às vezes a gente imprime para ver melhor, entendeu? Salva ele para poder mudar, ampliar a visualização. Isso. Vanessa, tem como. essa questão do seu ambiente, você pode encontrar dificuldade no seu futuro. Fica a sugestão para vocês, quando for montar o cronograma das etapas, colocar esse período de avaliação, se possível, casar, né, com um recesso letivo do campus mais próximo, né? Ou então você já se programar com a sua equipe de estrutura na reitoria, ver um ambiente, uma sala maior para acolher os avaliadores e montar os gabinetes de avaliação, né? Aí você vai ter que fazer o preparo, porque como o Lígia disse, principalmente quando vocês irão iniciar esse processo, né? Pode haver conflitos e dúvidas entre os avaliadores, então, para ter o mesmo parâmetro de avaliação, realmente é necessário dar ajuda. Até por questão de segurança dos dados, né? Exatamente. Evitar que indevidamente algum servidor, má intenção, que pode ocorrer, a gente sabe, né? Como acontece em questão de concursos do INEP, do Enem, concurso público, vazar ou então alterar dados indevidamente. É questão de segurança, né, do processo seletivo. É delicado. Mas aqui a gente conseguiu. Foi difícil para os gestores entenderem, mas a gente conseguiu que eles entendessem que realmente é necessário esse trabalho. Essa equipe trabalhar juntos no mesmo espaço. Imagine como se fosse um concurso público, ou então processo seletivo de vestibular, como fosse com provas. Você não vai ter um ambiente de seguro para os avaliadores, então quem vai elaborar a prova ter acesso, né? Não há possibilidade de passar informações para terceiros, né? Então, embora seja uma avaliação documental, é um processo seletivo. Então, também tem que pensar nessa questão da segurança, né? Sim. Sim.
Certo. É, E depois que as inscrições elas são avaliadas, são homologadas, são passadas pela fase de ajuste de notas, é, são geradas as listas, né? As listas de resultados, apenas com os candidatos deferidos, com os candidatos cujas inscrições foram deferidas, são geradas as listas de aprovados, divididos por curso, em cada cota, tudo, em cada ação afirmativa, tudo direitinho. E aí você pode publicar esses resultados e definir a data que esses resultados vão ser visíveis para o usuário. Uma coisa que eu não falei, mas que está disponível, ao final de cada fase dessas, existe o recurso. Então, tem o recurso da fase de inscrição, se o candidato achar que não saiu a inscrição dele não foi feita na lista certa, no curso certo, no campus certo, ou então porque ele não saiu na lista de inscritos e ele acha que se inscreveu, e aí aquela parte que ele já comentou sobre a auditoria é importante para isso também. Então, isso está disponível também no sistema, essa auditoria. Além disso, das inscrições, também tem o recurso contra a análise desses resultados, que seria o resultado preliminar. E depois tem o recurso só na matrícula, né? Só na matrícula. Por mais que a gente tenha uma fase de inscrição, uma fase de análise, uma fase de ajuste de notas, para poder chegar no resultado final, ele só vem a inscrição e as análises. Eles só fazem o recurso nessas duas fases, até sair o resultado final, né? Porque essa fase de ajustes é mais para salvar inscrições, assim. A gente tem uma lista de espera com mais candidatos, né? E aí, pode dizer. Eu percebi que no edital, na aba de recurso, vocês não disponibilizam incluir nenhum anexo, né? Nenhum documento. O aluno não tem oportunidade. Por quê? Não coloca? Qual foi a intenção? Foi para facilitar o processo, né? E ser mais justo, porque durante a inscrição, eles têm, normalmente as nossas inscrições duram 30 dias quando não são prorrogadas. Então, é um tempo suficiente para ele conferir os anexos dele, de que estão legíveis, que estão compreensíveis e que estão de acordo com as normas do edital. E se a gente for fazer isso, a gente vai ter uma fase de análise de recursos muito demorada. Então, se for permitir que, durante o recurso, o candidato anexe outro arquivo, a gente vai ter um tempo muito longo de análise de recursos. Já são trabalhosos os recursos que a gente tem. Sempre aparecem coisas novas em todos os processos. Mas se a gente fosse analisar ainda todas as notas do candidato que colocasse um novo documento, ele pode até colocar um documento emitido depois da fase de inscrição. Então, para garantir que todos os documentos foram na verdade, datados da fase de inscrição até o término da fase de inscrição, na verdade, foi preferido isso, porque senão ele poderia ver que estava errado e foi providenciar um outro documento depois que as inscrições foram encerradas. Então, para evitar esse tipo de má-fé, a gente prefere colocar, não permitir que ele anexe um documento. Não sei se você quer falar alguma coisa mais sobre isso. Em relação a que ele possa ter algum privilégio, né? Ele teve um período de inscrição onde ele pode editar a inscrição dele, onde ele pode remover aquele arquivo, ou ele pode inserir mais algum arquivo. E aí, a gente dando isso entendimento, em conversa com o procurador, né, federal, que fica aqui na nossa instituição, que aí a gente estaria privilegiando um ou outro candidato, dando a possibilidade de ele, no momento da inscrição, ele não ter esse documento, e aí, na fase recursal, ele conseguir esse documento. Então, por esses motivos, na fase de recurso, ele não pode anexar mais nenhum documento. A fase de recursão seria só... porque pode acontecer de algum erro, né?
haja passado despercebido, ou o documento que está lá, ele pode ter sido indeferido por algum motivo, até ilegível, por algum avaliador que verificou, mas aí a gente, quando vai reavaliar no recurso, a gente vê que realmente aquele documento é um documento válido. Aí a fase recursal é mais para isso. E o candidato visualiza qual o motivo do indeferimento. Então, ele sabe que a inscrição dele foi indeferida porque o documento estava ilegível ou porque o documento não foi digitalizado completamente, né? Ele digitalizou apenas o quadro de notas e não digitalizou a parte que tem a identificação do nome dele. Tudo isso o candidato visualiza, né? O motivo de indeferimento que foi registrado lá no começo do processo é visualizado pelo candidato quando ele vai visualizar o resultado dele, né? No extrato de desempenho dele. Então, só para entender, ele lança o histórico, o documento que seja necessário dentro da aba do candidato e ele tem acesso a conferir todas as vezes que quiser, durante o período de inscrição ou até depois, qual foi o documento que ele colocou. E durante o período de inscrição, ele troca, ajusta. Sim. Ok. Digamos que ele digitalizou e cortou sem querer a parte final lá do quadro de notas. Então, ele conferiu lá que anexou, foi visualizar, percebeu que está faltando parte das notas, então vai digitalizar novamente o arquivo e anexa um novo arquivo. No sistema, vocês não têm nenhum edital vigente para a gente ver no sistema, não? Teria como apresentar em algum momento? Compartilhar uma tela? Não. Uma tela de um documento que ele anexou? No do sistema. No sistema. Eu sei que vocês mandaram aquele tutorial, como eu falei que o Degmar mandou, e eu compartilhei com o pessoal, mas para a gente ir olhando, o passo a passo, não tem não, né? Como fazer. Não tem porque a gente não está nas fases de análise, esse tipo de coisa. A gente divulgou um resultado preliminar ontem. Certo. Não tem como fazer esse passo a passo. Mas, assim, em outro momento, a gente pode ver direitinho e abrir alguma coisa de teste, né? Uhum. Fazer... Um espaço de teste para a gente manusear, para a gente entender melhor o sistema. O sistema ele não é difícil de mexer, depois que você entende o funcionamento das fases. Tem uma coisa ou outra que às vezes a gente se perde, de um ano para outro, a gente esquece onde acontece. Sempre tem alguma coisa que a gente esquece onde faz. Mas, e como a gente já pegou a prática, às vezes a gente manda e-mail um para o outro, manda mensagem. Aí a gente vai lá nas mensagens, preciso fazer isso antes. A gente também tentou fazer um ano o passo a passo, mas acabou que, isso aqui é muito óbvio, não precisa estar no passo a passo. Aí no ano seguinte a gente esquece de fazer isso, Aquilo que é muito óbvio. Aquilo que é muito óbvio a gente esquece de fazer. Acontece também. Não é só o candidato que às vezes erra, né? A gente acaba esquecendo. Também, né? Diariamente, né? A gente tem processo e é semestral. E aí a gente vai com outras ocupações, com outras coisas. E quando chega na hora, aí às vezes a gente esquece de alguma coisinha ali. Mas o sistema é muito fácil, é muito tranquilo de se lidar com ele. Quem vai ter mais trabalho vai ser o administrador do processo seletivo. Por exemplo, eu não sei como é que vocês vão gerenciar isso. Se quem vai cadastrar os dados vai ser algum analista de TI, se vai ser o presidente da comissão de processo seletivo, se vai ser você, Vanessa, ou qualquer outro servidor da PRE, enfim. A pessoa que vai ficar responsável vai ser a que mais vai ter trabalho, digamos assim, porque vai ter que conhecer mais a fundo tanto o processo quanto o sistema. Que vai ser, agora vai ser a fase de análise de inscrições, agora vai ser a fase de ajuste de notas, agora vai gerar o resultado preliminar, agora vai fazer esse resultado preliminar se tornar um resultado final, vai disponibilizar tudo isso, vai ser uma pessoa, basicamente, que vai ter esse papel de administrador do processo seletivo e vai precisar conhecer mais a fundo o sistema. O que é que a gente sugere, que foi feito para a gente aqui? Antes de colocar
o edital no ar, faz meio que o pessoal da TI pode fazer um ambiente de testes, um ambiente de homologação do sistema, e essa pessoa principalmente, vai cadastrando essas informações para entender como isso funciona. E aí faz uma simulação do processo seletivo, exatamente. E outras pessoas podem ajudar ela, por exemplo, fazendo as inscrições, colocando arquivos, preenchendo as notas e vendo a questão da análise, né? É interessante fazer isso. Esse ambiente de homologação do sistema. Pela experiência que vocês têm, vocês acham que a gente levaria quanto tempo? Uma média. Claro que cada realidade é uma realidade, mas para entender, para receber esse sistema, se a gente for adotar aqui, para a gente passar essa capacitação para as pessoas, vocês acham que a gente estaria melhor habilitado quando? Considerando que já estamos em julho, que o junho já acabou. Junho já acabou, quando é que começa o período letivo de vocês? Essas vagas vão ser só para o ano que vem. Vocês só vão fazer isso para o ano que vem. 2020. Tá. Né? Ó, ingresso em 2020. Deixa eu dizer a gente trabalhou em tempo recorde. O primeiro processo da gente, a gente fez assim, num curto período, né? Enquanto o sistema estava sendo desenvolvido, o sistema foi desenvolvido por partes, inclusive, o sistema desenvolvia para as inscrições. Aí o nosso edital foi colocado no ar e as inscrições do sistema estavam sendo desenvolvidas. Então, a gente fez num espaço de tempo muito curto, tipo, em 3 meses a gente desenvolveu o sistema e fez o processo seletivo como um todo. Então, para vocês, assim, eu digo assim, 1 mês, para vocês se ambientarem com o sistema, fazerem essas simulações, tranquilo. Eu não sei como é a questão da equipe da TI aí, como é que vocês vão trabalhar com isso. E se vocês também vão pedir, não sei, o código-fonte do nosso sistema, isso vocês teriam que ver se vocês já vão, do jeito que vocês estão no curso A, né? Vocês conseguirem já esse código-fonte nosso, apesar de que ainda tem muita coisa a ser readaptada. Sim. Mas aí vocês teriam condições de pegar isso e readequar a realidade de vocês. Mas em 1 mês, pelo menos assim, essa questão de simulação, essa questão de alguma readequação, eu acho que daria. Se vocês tiverem só isso para fazer. Que aí a gente parou, né, para focar só nesse processo seletivo dos cursos técnicos. Me tira uma dúvida. É Tiago, né? É teu nome? Isso, Tiago. Tiago é o que está atrás, o que está mais na frente. O mais na frente. Qual? Ellison. Ellison? Ellison. Isso, na Vanessa. Pronto, me tira uma... Kellyson, estou vendo aqui. Me tira uma dúvida, Kellyson. Referente ao sistema, ele é separado do SWAP? É um sistema à parte? Pergunta 1. E pergunta 2. Quando vocês terminam o processo seletivo, selecionou X alunos, como é que esses alunos vão para o SWAP Edu? Esse sistema ele é a parte do SWAP, mas ele tem algumas interfaces. Por exemplo, os avaliadores, a gente só trabalha com os avaliadores que são servidores. A gente não trabalha com nenhum terceirizado, nenhum avaliador externo, nenhum estagiário. Eles têm que ter matrícula no CIAP para poder se tornar avaliador. Então, a gente faz essa importação do login através do SWAP. O primeiro ponto é esse. Respondendo a sua segunda pergunta, na convocação, depois que sai o resultado final, tem a convocação e as listas de espera. Essas listas de espera têm tamanho variável de acordo com cada campus, cada curso.
e são configuráveis desde o início do processo seletivo. E existe já o módulo de importação do portal do estudante para o SWAP. Então, esses dados da inscrição do candidato já são importados do portal do estudante para o SWAP. Não sei se Tiago tem mais, ou Lígia tem mais alguma coisa a acrescentar nisso. No período de convocação para fazer a matrícula, inclusive o sistema reabre para ele editar alguns dados. Por exemplo, ele mudou o telefone dele, então alterou o endereço, então ele quer corrigir algum detalhe de dados pessoais dele, então ele pode editar, aí apresenta ao campus com a documentação e depois com o avaliador do campus, do controle acadêmico do campus, homologar a documentação dele, confirmar a matrícula, ele informa a planilha de candidatos com matrícula efetivada para o SWAP. Então, tem que ficar registrado como efetivamente matriculado, que serão importados no SWAP. Então, deixa eu ver, só para ver se o nome é Tiago, que é um analista de TI aqui também. Então, no sistema do PS, tem um módulo lá só para importar os alunos para dentro do SWAP, é isso? Isso. Beleza. Só uma coisa que o Tiago mencionou aqui que é importante, a gente colocou no edital que os documentos, eu não sei se tirou nesse último, que os documentos enviados pelo candidato seriam analisados pelo CCA, pelo controle acadêmico, para confrontar, né? Porque pode ser que o candidato tenha colocado o histórico dele, porque aqui no histórico da rede estadual, normalmente a identificação do candidato é na frente e as notas vêm no verso. Então ele poderia, por má fé, manipular essas imagens, né? Colocar a frente do histórico dele e do irmão dele, que estuda na mesma escola, então o histórico seria exatamente igual, e que tem notas maiores, ou então de um colega de sala que tem notas melhores do que ele. Então, para evitar isso, a gente confronta o documento que foi anexado no sistema com o documento apresentado na matrícula. Então, essa matrícula só é validada se esses documentos forem iguais, certo? É importante a gente lembrar disso para mostrar que a gente está preocupado realmente com a segurança do processo e com o nome da instituição, né? Que se a gente fizesse o processo de qualquer jeito, se a gente nem analisasse as notas que estão no histórico, a gente poderia estar maculando o nome da instituição e ficando à mercê de um processo judicial, de um processo administrativo também, devido à falta de segurança do processo, né? Então a gente está preocupado com todos esses momentos do processo. A gente preza pela segurança do processo também. Certo? Outra pergunta, Kelson. A gente tinha como ver algum outro momento para a gente ver o sistema, a interface, ver um fluxo de vocês, ou em andamento, ou um zerado? A gente, Kelson, na verdade é assim. Kelson era da comissão, né? E Kelson agora já está em outro setor, mas a questão do PST a gente ainda trabalha. Kelson está entrando de férias. Mas eu não sei quem daí que veio aqui para a DTI. Passou, não sei quem foram os analistas. Mas deve ter conhecido Ivan, que é o nosso diretor, que ele participou ativamente, né, da criação, do desenvolvimento desse sistema, e Rodrigo. Então, são os dois que, assim... Desculpa, eu sou de João Pessoa. Eu conheço o Ivan, conheço o Rodrigo, conheço o Vitor, conheço boa parte dos analistas daí. Fui eu que fui, eu passei um dia aí. Aí assim, Tiago, né? Isso. A gente tem, inclusive, acesso ao repositório de vocês, mas eu acho que o Rodrigo só me deu acesso ao SWAP. Aí eu não sei se tem alguma coisa entre os institutos para formalizar, para a gente ter acesso ao código desse sistema também. Pronto, tem que ter uma conversa com o Ivan, que é o diretor, né? E aí, para ver que informações eles podem disponibilizar para vocês, o acesso que vocês podem ter. Então, eu peço que vocês conversem com o Ivan e com o Rodrigo, tá? Não sei se pode até sair um documento, né? Um ofício
do reitor para o reitor, né, o nosso reitor, e aí fazer essa ponte, e aí eles disponibilizarem, dar permissão, dar acesso a vocês, certo? Não, essa parte é tranquila. O que a gente queria antes de chegar nessas formalizações era ver essa parte gerencial do sistema, conhecer ele, ver um fluxo. Mas isso seria O Ivan. Rodrigo. Rodrigo ou Ivan? O Ivan. Okay. Até seria um ambiente de teste, né? Como? Um ambiente de teste do sistema já facilitaria para a gente entender. O que é que você acha, amigo? Não, tranquilo. De qualquer forma, eu acho que ele deve ter algum ambiente de teste, algum sistema de teste em que vocês cadastrassem edital e fizessem um fluxo, né? Aqui, edital e tal. Aí começar o procedimento. Tá aqui, preparei para esse processo seletivo. Como fosse uma preparação do ambiente para o processo seletivo. Sim. Eu acho importante conversar, porque, querendo ou não, por mais que ele seja um sistema de fácil implantação, digamos assim, né, como o Django normalmente é, se vocês rodam o swap, vocês também sabem como é que é para colocar ele em execução. Vocês podem até tentar numa máquina local e tudo mais, para fazer esse ambiente de teste, né, vocês de posse do código-fonte, né? Ou então, vocês podem falar direto com o Ivan para ver essa possibilidade de ver se a gente tem recurso aqui para disponibilizar esse ambiente, né? Esse recurso de servidores máquinas, né? Para poder gerar esse sistema de teste, esse ambiente de teste para vocês. E aí, depois disso, ter acesso. Não sei como é que seria o melhor método para isso. Certo. Deixa eu perguntar uma coisa. Porque geralmente no IFRN, por exemplo, no GitLab dele, sempre tem uma parte de wiki, né? Uhum. Que lá ele mostra, por exemplo, requisitos do sistema, alguma coisa de SEO que tem que mexer, enfim. Vocês têm alguma coisa desse sistema, nesse sentido? Eu acho que não. Eu acho que esse sistema está tem uma documentação mais enxuta. Eu acho que não tem tanta documentação. Tranquilo. Não, tranquilo, cara. Pronto, eu vou entrar em contato com o Ivan e conversar com ele lá, se ele indica Rodrigo, ele mesmo, para dar pelo menos o mesmo procedimento que a gente fez aqui, né? Uma apresentação do sistema online na máquina dele mesmo, para a gente ver um fluxo até finalizar um processo seletivo. Eu queria ter essa visão do sistema, até para a gente tomar uma decisão definitiva, né? Acho que a gente vê no fluxo facilita para a gente. Pronto, por mim tá tranquilo. Ana, quer falar alguma coisa mais? Ana? Oi, pronto. Eu estou revendo aqui minhas perguntas, aí eu queria saber, diante das experiências de vocês, quais são assim, os problemas mais recorrentes desse sistema, quando a gente, na prática, da execução do processo seletivo? As assinaturas, que muitas vezes o candidato anexa um histórico que não está chancelado pela escola. Por exemplo, não tem assinatura ou tem uma assinatura sem identificação de quem é aquela assinatura, né? De alguém para se responsabilizar por aquele documento. Então, a gente vê bastante isso. Tanto que um dos motivos que a gente coloca é sem assinatura ou sem identificação de um responsável pela escola. Para alguém para ser responsabilizado por aquele documento. Outra coisa que a gente já viu, reviu, pensou e repensou, já alterou e voltou para o começo, que estava igual, era a questão do nome de solteiro, nome de casado. Hoje em dia a gente permite que o candidato participe e que confirme essa alteração de nome somente na matrícula. Sim. E quando vocês colocaram esse sistema de histórico escolar, e antes era prova,
como foi a receptividade das pessoas em relação à aceitabilidade? Porque minha chefe já me pediu aqui que eu fizesse um cronograma e a gente tem que fazer uma força-tarefa, que independente do sistema que seja feito, para a gente sensibilizar a comunidade que é esse formato. E eu estou com medo. Eu confesso que não foi nada fácil. Houve resistência, realmente. Houve muita resistência, Principalmente inclusive. externa. Inclusive, assim, aqui tem alguns cursos preparatórios para a nossa prova, né? Então, vieram alguns donos de cursinhos, professores, vieram alguns alunos, pais de candidatos, né? De possíveis candidatos. E teve uma repercussão nada muito agradável. Inclusive de alguns diretores mesmo, de campos, que não aceitaram. Então, o nosso primeiro processo foi bem difícil, de aceitação, principalmente da comunidade externa. Tá? Mas, assim, o poder que tem um processo como esse, de inclusão, né? de ser mais acessível. O número de candidatos, inclusive, aumentou. A gente dá a possibilidade dos candidatos, até pessoas que já não estão mais na escola, que concluíram há muitos anos atrás, eles participarem, e voltarem para a escola, para fazer um curso subsequente. Então, assim, ao longo disso, né, ao longo desses processos, hoje a gente já tem uma aceitação bem maior e a gente consegue agora, de uma forma, não de uma aceitação unânime, né? Mas de uma grande maioria, defender um processo dessa forma, nesse formato. Aqui tem uma preocupação muito grande. Desculpa, Tiago, fala. Realmente, como vocês têm um histórico de aplicar provas, possivelmente muitos candidatos interessados em ingressar no IF Sertão pernambucano e já estão se preparando para a possível prova do próximo ano. Então, em virtude disso, no primeiro ano, como foi o nosso caso, vocês iriam encontrar maior resistência. Aí, quando o pessoal perceber que o mecanismo de seleção, através do histórico acadêmico do candidato, possibilita também o candidato se desenvolver durante a vida escolar dele e também é justo, então vai diminuir a resistência. Agora, no primeiro ano, realmente, vocês possivelmente irão encontrar uma certa dificuldade de aceitação, mas é mais do público externo. E uma coisa também que nos ajudou bastante é que no processo seletivo, a gente gastava pelo menos R$500 mil. E foi o que gerou também a mudança. E foi o que a gente teve que parar e pensar no novo formato. E aí, hoje, a gente gasta praticamente as diárias do pessoal que vem, né? E o custo é bem menor. Além disso, a gente disponibilizou a inscrição gratuita para todos os candidatos. Então, nenhum candidato paga nenhuma taxa mais. Então, isso também beneficiou. E é uma sugestão que fica para você também quebrar barreiras, né? Se o Instituto planejar essa mudança para futuramente e já desenvolver essa ação de marketing nisso, né? Que vai ampliar o acesso, vai facilitar a concorrência do candidato. Se desenvolver esse plano de ação aí, então vai diminuir a resistência, né? É a qualidade dos alunos que... Meu colega está aqui perguntando, Ivalson, se deu para perceber a diferença em relação ao, digamos assim, o nível do aluno, em relação à qualidade do aluno que está chegando, que era por prova e agora por histórico, porque já teve professor que chegou aqui, veio até no gabinete da reitora já enfrentar quando soube o boato de que a gente de que ia entrar aluno sem saber de nada. Olha, Vanessa, para ser sincero com você, alguns docentes ainda entendem que isso gera problemas para as futuras turmas. Mas se a gente for partir do princípio do ensino público e gratuito, que nós somos instituição pública, nós temos que possibilitar o acesso a todo e qualquer candidato, qualquer cidadão. Então, isso aí é um convencimento interno como instituição pública que nós somos, né? E vocês também,
de compreender a realidade da nossa população. Infelizmente, há candidatos, né? Vai entrar candidatos com deficiência escolar, vai, né? Desde quando, inclusive, se possibilitou a acessibilidade de cotas, já aumentou essa deficiência nas turmas, porque a gente sabe que no ensino público, grande parte vem de com dificuldades escolares, né? Uma base não tão boa como acontece na rede privada. Mas isso aí, nós, na verdade, ignoramos, porque se nós somos instituição pública de ensino, mantido com verbas públicas, né, para a população, então nós temos que possibilitar o ingresso a qualquer candidato. Infelizmente, se ele tem uma boa base ou não, a instituição tem que se preparar para acolhê-lo. Tanto se ele é deficiente, tanto se ele necessita de um apoio especial de aprendizagem, né? Os núcleos de aprendizagem nos campos também tem que participar disso aí, né? Os núcleos de apoio às pessoas com deficiência também tem que se preparar para receber esses candidatos. Então, pensando como instituição pública, isso aí nós não temos que ignorar. Uma vez fazer ouvir de mercador, a verdade é essa. Houve aumento de trabalho, isso com certeza, né? E assim, das equipes multidisciplinares, houve isso, né? De ter que realmente se enganjar nisso. Mas a gente ainda tem professores, né, que ainda diz que realmente a gente não deveria ter mudado para esse formato, que é errado, mas, assim, é um esforço que se tem. Mas a gente dá uma acessibilidade maior. Inclusive, aqui no Instituto não há nota de corte, né? Quando é para concorrer com 10, com 5, com 1, então ele está concorrendo. Se ele vai ingressar na turma ou não, é uma questão da concorrência local daquele curso. Mas ele concorre até 0,5, ele está concorrendo lá. Porque isso eu vejo isso como uma faca de dois gumes, né? Por um lado, você prestigia o ensino básico, quando você pressupõe que o cara vai ter um bom ensino durante a vida escolar dele, mas por outro, acontece isso aí, né? Às vezes, sei lá, pode acontecer de uma escola que dá nota para o cara só para ele passar, né? Ou pode vir realmente de uma escola que tenha deficiência no ensino. Então, vocês realmente não tem muito o que fazer. Que isso é um ambiente externo já, né? Uma variável que já não está mais sob o nosso controle. Exatamente. Me diga uma coisa, em relação ao sistema, eu vi também no edital de vocês, no caso do candidato com deficiência, é colocado o laudo digitalizado dentro do sistema ou é só na matrícula que apresenta? Só na matrícula. Só na matrícula. Toda a comprovação das cotas é só na matrícula. A inscrição é só para efeito de classificação, que são as notas dele. Porque isso já até facilita a análise das inscrições, né? Se o candidato chegar lá, eu fui aprovado na cota de deficiente, uma pessoa com deficiência, mas se chegar lá e ele não tiver a documentação, o laudo, então ele é eliminado só a posteriori, o que dá pode dar um pouco mais de trabalho, mas é bem menos trabalho do que se a gente fosse analisar durante a inscrição, se aquele candidato é uma informação a mais que a gente iria analisar, e um documento a mais que perderia tempo, digamos assim, analisando. Então, como a quantidade de pessoas com deficiência aprovadas é menor do que a inscrita, né, pela estatística, esse documento só é analisado na hora da matrícula, no ato da matrícula. Certo. Entendi. Mas quem... Exatamente. Outra pergunta que eu coloquei aqui eu vi no edital de vocês, diz assim, explica que no item 8.9 do último edital do ano passado, do médio, como se dá a classificação dos candidatos. Aí diz assim, que serão, no máximo, classificados 5 candidatos para cada vaga. Eu não entendi. Vocês fazem, então, monitoramento, que só são 5 pessoas em cada vaga, a ideia? A ideia, a princípio, seria essa. Mas como a gente reviu isso, e aí a gente faz a classificação de todos, a gente analisa todos. Porque, dependendo do campus, a gente faz segunda, terceira, quarta chamada. Então, a gente aproveita a lista toda. Não só de 5 classificados por vaga.
Eu acho que por enquanto é isso. De perguntas, eu acho que a minha cabecinha está aqui fervilhando de coisa. A sensação de querer mexer no sistema de fato para poder se apropriar, de entender assim melhor, porque a gente está só na fala, né? E assim, de realmente pegar e entrar no sistema. Eu acho que até isso também, que talvez os meninos do sistema também da TI estão pensando aí, porque quando a gente vê o sistema é diferente. Mas de toda forma, eu quero agradecer bastante o apoio de vocês, só essa disponibilidade de ter esse momento todo, essa tarde, de abraçar a gente. Eu até brinquei com o Tiago, eu digo, Tiago, tu não existe não. Todo o trabalho que ele teve ligando para mim outro dia, combinando. Então, assim, agradecer a todos demais, porque a gente sente o acolhimento, né? E aqui a gente também, se puder, estamos portas abertas para precisar, pelo menos da minha parte, estou à disposição. Obrigado, mais pela palavra, mas nós vemos nossos institutos, né, irmãos, como parceiros nossos, né? Isso. Da mesma forma que por momentos podemos precisar do apoio de vocês, estamos aqui abertos também para acolhê-los quando for necessário. E também da mesma forma, Ivan e Rodrigo irão recebê-los com certeza. Ok. Qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, reforçando aí o que a Ana falou, né? Obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu acho que já deu uma visão bem ampla de como funciona os bastidores do processo seletivo. Para a gente concretizar essas informações, a gente vê no sistema. Eu vou conversar com o Ivan, ver se ele indica é Rodrigo, né? Rodrigo. Rodrigo ou ele mesmo. Professores que participaram mais ativamente. Pronto, uma apresentação rápida do sistema para a gente entender e a gente tomar uma decisão final. Isso. Mas obrigado aí. Qualquer coisa, com certeza vamos aperrear vocês aí. Pode aperrear, com certeza. Então, um abraço e boa tarde aí para vocês. Boa tarde, um abraço para vocês. Obrigado.